Senti-me agradecido. Senti-me agradecido pela resposta, mas não satisfeito de todo e tentei mais uma pergunta. O senhor poderia nos responder sobre a elasticidade desse cordão fluídico? Há pessoas encarnadas que descrevem a morfologia de outros mundos e a aparência dos seus habitantes como se estivessem na própria Terra. O que dizer desses irmãos? É possível distender tanto o cordão sem rompê-lo? Marte, por vezes, se distancia da Terra 400 milhões de quilômetros. Esse cordão fluídico poderia ser esticado nessa distância? Meu raciocínio não acha explicação para tal fato. Miramês meditou um instante e respondeu, sem se alterar. Existem muitas maneiras da alma observar as coisas, sem contudo estar presente no lugar desejado. A visão espiritual atinge o infinito quando a pessoa ou o espírito possui o dom da visão à distância sem carecer da própria viagem. A vidência, quando atinge determinados mundos, nos dá a impressão de estarmos lá, por nos fazermos presentes pela luz espiritual que emitimos em uma velocidade sem paralelo, dependendo da evolução da criatura. Quanto ao cordão de prata e sua resistência, poucas pessoas encarnadas conseguem viajar por seu próprio país e muito raramente encontramos quem possa visitar outras nações. Milhões de pessoas sonham suas próprias criações mentais, grande parte não consegue sair da cidade ou lugarejo onde mora. Outros, muitos também, não arredam pé da casa onde moram. Finalmente, existem os que adormecem com o corpo. Isso é uma variedade muito grande. Para falar a verdade, são poucos os espíritos desencarnados que conseguem viajar até outros mundos. Assim mesmo, o fazem em companhias adestradas em viagens interplanetárias. Isso é assunto muito sério, do qual nos convém falar pouco, por precisarmos do tempo para outras coisas mais úteis, como a educação, a disciplina e a instrução que o campo evolutivo da Terra exige. Deixa eu só fazer um comentário nessa parte, com relação ao cordão de prata e essa questão de esticar. Eu queria contar duas histórias relacionadas a isso. Um é o do livro do Valdo Vieira, que se chama Projeções da Consciência. Não é o Projeciologia, é o Projeções da Consciência, que é um diário dele de 6 meses de projeções espirituais. Aí tem uma delas em que ele saiu do corpo e ele tinha colocado o propósito de ir o máximo que pudesse até a Lua. Aí ele saiu e olhou a Lua e começou. Aí ele falou que foi subindo. Aí ele começou a ver a própria Terra. Isso aí tem muitas projeções que algumas pessoas elas veem, achei. E aí ele continuou, aí ele foi falando que foi sentindo uma solidão, tão grande. Aí ele parou, falou assim, não sei até onde eu conseguiria ir, mas eu tô me sentindo muito sozinho, eu vou voltar. Aí ele conta essa experiência. E, e uma outra experiência, só para refletir essa questão, é no livro do Mago de Estróvolos. No final, quem já leu até o final, vai ter um momento em que tem um, um uma espécie de uma nave que na década de 80 foi muito conhecida, que se chama Skylab. Skylab. Que ela desgovernou e estava vindo em direção à Terra, e aquilo foi uma comoção, porque ela poderia cair numa cidade, poderia cair. E o que acontece? Ele falou assim, eu vou ajudar. Então,
o Dáskalos, né, que é esse médium do chip, ele se desdobrou, que aí ele foi também, e aí ele vai contando o processo. Aqui, no plano físico, um discípulo próximo dele ficava muito preocupado com a pulsação, porque ele começava a alterar muito a pulsação, e aí ele foi, ele falou assim que chegou num ponto que ele não conseguia mais, que lá junto com ele haviam outras 4 outros espíritos do planeta, encarnados, que tentaram chegar lá para tentar ajudar de alguma forma. E ele falou assim que foi o máximo que ele conseguia. E olha que já era um espírito que nessa questão de projeção era violento os trabalhos que ele fazia. Então, é como se ele tivesse realmente chegado e havia essas outras 4 pessoas, então ficaram 5. E ele tinha uma grande capacidade de materialização, ele tentou mexer no satélite e até apareceu uma nave com alguns espíritos falando que, na verdade, ele estava atrapalhando. Falou assim, olha, você para de fazer isso, você está atrapalhando. Aí ele ficou até assim. oh, e convidaram ele até para participar do processo só como uma pessoa que assistia o trabalho do mundo maior nesse caso. E realmente o Skylab caiu no oceano. Mas a gente vê assim que até esses espíritos eles vão chegando num ponto que ele começa a perceber uma certa dificuldade. E aí tem essa questão que o Silvio até colocou na semana passada, que realmente acontece, que são projeções de outros corpos, né? Ali o corpo astral, né, realmente deve chegar a um determinado ponto que vai se tornando difícil. Então eram esses 2 casos aí. Ah, e um outro, já que a gente hoje falou do papai, que eu já contei aqui um outro dia, foi um trabalho que na época do Lacerda, no Rio Grande do Sul, a espiritualidade pediu que num outro dia fosse feito um trabalho que era só ele, Lacerda e uma médium. Foi feito todo um trabalho da espiritualidade nessa médium, que era para trazer energias de Sírios. Então a espiritualidade foi um trabalho só dos 3 durante muitos meses, aonde a médium foi preparada. Os mentores falavam que o cordão dela foi se tornando, né, deixado muito mais sutil para que ela conseguisse realizar esse trabalho de trazer energias de filhos. O que foi? Por que precisava da médium encarnada? Por que foi feito todo um trabalho com ela? Isso é uma questão que a gente não sabe. Mas foi uma solicitação e durante meses né, ela foi preparada para essa função. E eu me lembro que o papai falava que um dos pontos foi deixar o cordão dela muito mais sutil para que ela conseguisse atingir pontos, planos acima, para conseguir trazer essas energias de Sírios. Eu ia justamente falar disso, né, que você falou, né, que semana passada a gente discutiu esse ponto um pouco, né, do desdobramento em si, com cordão de prata, sem cordão de prata, e aqui ele deixa isso um pouco mais claro, né, quando ele fala que a vidência, quando atinge determinados mundos, é como se a gente estivesse lá. Né, e isso reforça um pouco essa ideia que você agora lembrou, né, que a gente tem vários corpos, né, sutis, né, um acoplado ao outro e específico para determinada, não digo situação, mas meio onde nós estejamos, né? Então, a vidência, mas a vidência, para você ter a percepção visual, alguma parte sua tem que estar lá vendo. Não pode ser só a projeção da sua mente, você vê alguma parte sua que consiga captar aquelas imagens, tem que estar ali vendo. Sim. Então, qual corpo, né, em qual corpo a gente vai desdobrando para essas viagens? Lógico que a gente não tem a menor ideia, mas assim, aqui ele mais ou menos clareia esse ponto, né, que a gente acha. A gente sempre liga primeiro essa coisa do desdobramento, aquela coisa de sair do corpo, tá ligado pelo cordão de prata e fica ali zanzando pelo quarto, pela casa. E no início a gente pensa que é só isso, o desdobramento é só isso. Mas o desdobramento é muito mais complexo. Né? A gente pode ir desdobrando corpo após corpo, né? A apometria já tentava fazer isso, desdobrar os vários corpos. E
e você atingir cada vez uma consciência maior do universo, porque cada corpo nosso pode se projetar a uma distância mais fantástica, né? De onde a gente começou a trajetória. Sim. Peraí, mas se você desdobra vários corpos, você vai ter várias lembranças depois? Você vai funcionar... Eu não entendi isso. Não, você lembra tudo que tua essência espiritual sabe, já viu, já aprendeu, já vivenciou? Não. Então, provavelmente, a gente não vai lembrar de tudo. Aquele corpo, a essência total pode lembrar, mas a gente encarnado, não. A gente não lembra nem do que fez ontem, às vezes, quanto mais o que fez numa viagem astral. Então, cada corpo é como o agora. A gente não deixa de ser quem nós somos, né? A nossa essência espiritual é aquela e aquilo não modifica. Pode modificar em termos de conhecimento, né? Engrandecimento, mas assim, os corpos são como, digamos assim, roupas que a gente vai vestindo para poder estar em algum lugar. Você não pode sair nu no meio da Sibéria com gelo. Você vai botar roupas para conseguir viver ali. Então, os corpos acho que funcionam mais ou menos assim. Eles adequam a nossa essência espiritual para que ele possa transitar, viver mesmo em determinada sintonia, em determinado padrão ou faixa vibratória, porque senão seria impossível. Nós encarnados não conseguimos ver os espíritos, mas já no nosso duplo etéreo a gente já consegue ver. Então, quer dizer, acho que esses corpos não mudam a essência da nossa consciência. Eles nos adequam a viver, digamos assim, em determinadas faixas vibratórias. Mas, por exemplo, a gente tem diferentes tipos de corpos, ou a gente tem uma contagem, tipo, são 10, são 20, ou você vai desdobrando conforme o trabalho que você está realizando? Quantas são, Solange? Eu sou sincero, não tenho a menor ideia. É a mesma coisa que você querer saber quantas camadas tem uma cebola. Você tem que ter a cebola na mão e contar. Tirar capa por capa e contar. A gente não tem. Se diz 7, alguns dizem mais corpos, mas com certeza, sei lá, se tem, a gente acha que tem só um corpo físico, mas tem um subcorpo físico, tem a menor ideia. Mas, por exemplo, quanto mais evoluído, mais corpos, teoricamente, você poderia liberar, porque mais trabalhos você podia fazer, mais longe você poderia... Mais coisas você poderia alcançar. Tem sentido isso, não? Tem. Ou não? Se você se lembrar da história de Jesus para vir à Terra, quantos anos ele demorou se preparando para voltar? Esse se preparando para voltar foi o quê? Aprendendo sobre a Terra? Não. Preparando o seu, digamos, corpo, né? Se a gente pode dizer corpo, né? Para até que ele pudesse estar aqui. Então, é como voltar à história do frio. Ele foi botando uma camada de roupa em cima de camada de roupa até conseguir sair e conseguir ser visto, conseguir fazer as coisas que ele tinha que fazer aqui. Na verdade, ele fez o processo inverso ao nosso. Inverso. Para chegar até a gente, ele levou, dizem que mais de 1000 anos, não sei quantos 1000 anos, para conseguir, de onde ele está, se adequar a ser visto, sentido, percebido e poder realizar materialmente o que ele tinha que fazer aqui na Terra. A gente está no caminho, tentando, né, o caminho inverso, tirar as camadas de roupa. Que bênção, que bênção. Mas vamos voltar só um pouquinho ali na primeira história do Ismael, que a pessoa sentiu só, né? Eu acredito muito que a gente nunca está só. Então, quando o Ismael também contou a história do Mago dos Estrovos,
Ele tinha um discípulo que estava com ele, e quando ele chegou lá, ele encontrou outros seres para ajudar a trabalhar a Skylab, né? E ele retornou quando ele sentiu que não estava conseguindo, ele retorna, ele se harmoniza, vamos dizer assim, novamente, e depois retorna novamente e trabalha junto com os outros. Então eu acredito muito que a gente não está sozinho, que tem toda essa caminhada, e que as pessoas vão nos apoiando sempre, espiritualmente, tanto aqui na matéria, como o coral que abriu a música aqui agora. Quantas pessoas tinham aquele coral que nos tocou tanto, né? Então é uma caminhada que a gente está sempre juntos. Por que eu estou dizendo isso? Porque no início, é bom que a Janine já está aí, possa para falar, vai ajudar. Eu senti muito medo. No início, quando eu fazia isso, essas coisas assim, eu sentia muito medo. E eu sentia muito só também. Sempre era um túnel escuro e não tinha fim a entrar quando entrasse num buraco escuro, né? E eu sentia muito medo. Mas hoje, com todas as leituras, com todo esse carinho que vocês têm aqui, que está com vocês, a gente nunca está sozinho, né? Então a gente pode confiar. E quanto à memória, o que for permitido a gente trazer na memória será trago fisicamente, vamos dizer assim. Mas na nossa memória do pré-espírito, tudo está. E tudo é usado. Não só em relação a isso, Rômulo, que você estava falando, eu lembrei de uma história dos índios, dos índios Apaches, em que quando um rapaz, ele faz um processo de iniciação para se tornar um homem da tribo. Então ele é levado para o alto de uma montanha à noite, e ele tem que passar a noite inteira com a venda nos olhos, não pode tirar a venda, e ele tem que ficar a noite inteira com essa venda, sozinho, na montanha, à noite. E quando ele acorda, quando o dia vai nascendo, quando ele tira a venda, ele percebe que, na verdade, todos os homens da tribo estavam em volta, em silêncio, cuidando dele, enquanto ele estava no processo da iniciação, né? Eu acredito que é nesse sentido, assim, é um processo individual, é um processo em que a gente tem que entrar em contato com essa história nossa, mas que sempre tem pessoas nos acompanhando. Esses corpos, né, eu não tenho esse conhecimento, mas, né, do jeito que, por exemplo, o Silvio colocou, de que nós estamos aqui para tirar, né? Eu não sei se é tirar ou é integrar, a ponto de, quando se tornar uma coisa só, a gente se liberta, né? Eu não sei exatamente se é um processo da retirada ou é um processo do alinhamento tal que, assim como as cores, se torna uma coisa só, o branco, né? Na verdade, eu não sei nem se a gente precisa colocar ou tirar. Acho que é como a analogia do frio. A gente coloca para usá-los enquanto a gente está aqui, mas em realidade, eu creio que a nossa essência espiritual, nossa chama espiritual, não precisa, na verdade, de nenhum corpo extra. Ele precisa usar de acordo com o mundo que está. Talvez se a gente reencarnasse um outro orbe, ou tivesse em alguma outra colônia espiritual, a gente teria, sei lá, menos corpos. E são questionamentos que a gente faz até um pouco por curiosidade ou um pouco por necessidade de aprendizado. Mas assim, eu acho que todas as camadas têm uma função específica de acordo aonde nós estamos vivenciando o nosso projeto de caminhada, né? Agora, na Terra, a gente precisa de todos esses corpos para poder realizar o que a gente tem que realizar. Talvez em outro orbe a gente não precisasse desse corpo físico, pudesse ter só até o dupletério, ou menos ainda.
Quer dizer, eu acho que não tem nessa necessidade de ter que colocar ou tirar. Acho que é só a necessidade do momento.